Primeiramente, boa tarde a todos. Muito bom ver esse quórum aqui num sábado de manhã, num sábado frio, vamos colocar assim. Então, muito obrigado pela presença. Queria agradecer o parlatório pelo convite. Queria dizer que essa aqui é uma oportunidade muito boa, de fato, de estar levando esse debate. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Leandro Lira, eu tenho 24 anos, eu sou vereador eleito pelo Partido Novo. Eu sou engenheiro eletricista, formado pelo Instituto Militar de Engenharia. Sou mestre em finanças pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada e hoje mestre também, e hoje doutorando em economia matemática, também pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eu queria começar contando um pouco para vocês como é que foi essa vinda para a política. Acho que aqui no primeiro painel uma coisa ficou muito clara, que é justamente essa chamada de pessoas para a política, em especial na direita. É fato que a direita ela está subrepresentada nos parlamentos país afora. Infelizmente, a esquerda conseguiu aumentar o volume e alcança os ouvidos da população de maneira muito mais forte, muito mais presente do que nós. Então, eu começo aqui falando para vocês que eu tive uma oportunidade, ainda na universidade, eu fui estudar na França, numa escola que chama École Polytechnique. Uma escola muito similar ao Instituto Militar de Engenharia, porque era a escola que formava os engenheiros do Exército de Napoleão, no caso. E naquela escola foi o primeiro contraste que eu tive, assim como a Zoe teve um contraste quando ela chegou de Cuba aqui no Brasil, eu tive o contraste porque era uma escola similar à que eu estudava aqui no Brasil. Na verdade, a escola que eu estudava aqui foi inspirada nessa escola francesa. Mas quando eu cheguei lá, a coisa que mais me chamou a atenção era que as pessoas lá dentro elas eram politizadas. Discutia-se política, defendiam-se posições, as pessoas conheciam quem eram os presidentes, quem eram os congressistas, debatiam-se as ideias, conhecia-se a vida política do país. Isso para mim foi muito chocante porque, na experiência que eu tive, isso não era uma realidade. E eu via pessoas tão capazes quanto aquelas que eu encontrei na França aqui e não enxergava todo esse potencial refletido na esfera política. Isso é importante porque, para além disso, quando a gente olha para a França é um país que não apenas as pessoas discutem política, mas as pessoas conhecem a história do país. O país tem tradição. Quando você chega ali nos pés da Torre Eiffel e você vê no entorno dela o nome dos grandes cientistas, o país tem memória. É importante que o país tenha memória, é importante que se discuta, que as pessoas conversem, não só sobre história, mas sobre política, sobre a história da política. Porque um país que não conhece a sua história, que não é politizado, está fadado a cometer os mesmos erros do passado. E a gente começa a observar isso no país quando as pessoas começam a esquecer quem foram os responsáveis pela pior crise que já existiu na história documentada do país. É importante que a população discuta, que as pessoas conversem, que essa memória exista, e a memória existe exatamente dessa forma. É com o Vinícius, por exemplo, que vai conversar com o vizinho dele e lembra que o deputado federal, por exemplo, Vladimir Costa, que é o que tatuou Temer, aquele negócio meio histriônico, que na votação do Eduardo Cunha, apesar dele ter votado não, ter votado pela aceitação da denúncia, ele estava com o Eduardo Cunha até o último minuto. Isso só se consegue se a sociedade é politizada, se as pessoas chamam para si. Infelizmente, a sociedade brasileira ela está aquém daquilo que deveria ser, mas eu sou otimista. Cada vez mais eu vejo esse tipo de movimento aqui ganhar força. Isso é fundamental para que nós construamos uma democracia sólida. Mas então, ainda nesse contexto, então quando você percebe isso, você pergunta, mas você tem que fazer alguma coisa. Quando eu fui orador de turma no Instituto Militar, e teve um ponto que era dito o seguinte, se não nós, quem o fará? E esse é o reflexo que cada um tem que ter para deixar de delegar para os outros as mudanças que quer ver na sociedade. Começar a tomar para si. Isso surge, eu não estou falando aqui de disputar a eleição. Disputar a eleição é uma das formas. Essa aqui é outra. Conversar com pessoas é outra. Mas o importante é que você tome para si a responsabilidade das mudanças que você quer ver na sociedade. E aí, em paralelo, numa outra experiência, e essa foi mais recente, eu estava nos Estados Unidos, estudando na Universidade de Harvard, e eu fui agraciado para conseguir assistir uma palestra do vice-presidente norte-americano, exatamente no momento em que aconteciam as eleições presidenciais do Brasil. E quando aconteceu
o discurso, vamos colocar assim, do vice-presidente norte-americano e deu uma aula de política externa. Falou durante 1 hora ininterrupta e você não escutava um ruído. Parecido com o que está aqui agora. Não escutava um ruído. E eram vários andares cheios naquela escola de governo. E o vice-presidente deu uma aula falando de política externa. Falou de comércio com a Austrália, falou de União do Pacífico, falou de Rússia, falou de OPEP, falou de comércio de automóveis com o México, falou de Canadá, falou de NAFTA. Uma aula. Eu saí dali e eu fui assistir o debate presidencial brasileiro. Vou falar. A palavra que reflete, que nós deveríamos ter na cabeça, é indignação. Porque isso não é algo engraçado. Porque quando você chega e vê naquele debate uma oportunidade única, porque debate presidencial, você está nas casas de mais de 100 milhões de brasileiros que ficam até as 11 da noite para escutar o presidenciável falar. E é exatamente aquele momento que você tem para discutir questão importante para o país. E eu falo isso para vocês porque uma coisa que me marcou muito foi quando eu vi o candidato do Pastor Everaldo. O âncora do jornal, no caso era o Bonner, fala para ele fazer uma pergunta para o Aécio Neves sobre previdência. E o pastor Everaldo começa a fazer uma pergunta: candidato, você sabe que o PAC, Programa de Aceleração da Corrupção, e continua a pergunta, aí o âncora interrompe ele e fala: candidato, a pergunta é sobre previdência. Aí ele fala assim: o que você sabe? Me diga alguma coisa sobre previdência. Isso é um insulto, no mínimo. Porque como eu falei para vocês, você está nas casas de mais de 100 milhões de brasileiros tratando de um tema fundamental. Porque se hoje existe dificuldade para aprovar a reforma da Previdência, que é uma reforma estrutural importantíssima, sustentabilidade do país, você paga no futuro esse tipo de responsabilidade, começa com o desrespeito ali. Porque ali você estava falando para todos os brasileiros e podia explicar. Podia mostrar para as pessoas como é que a Previdência de fato é organizada, porque existe muita desinformação. E desinformação compromete o país. Então eu conheci um projeto, sei que as questões aqui tendem a não ser partidárias, mas eu conheci um projeto que eu acreditava e decidi encarar. Decidi falar, vamos lá, do chão não passa, e na pior das hipóteses, você está apoiando um projeto que você acredita, que faz falta hoje no Brasil. Então, isso é muito importante, porque quando eu falo para vocês que a direita está subrepresentada nos parlamentos, é um fato. E esse movimento aqui eu vejo ele com muita felicidade realmente, porque o que falta é você completar o espectro no parlamento. O parlamento é bonito por causa disso. Ele admite uma multiplicidade de pensamentos, mas a direita está subrepresentada. Você precisa estar lá para fazer o contraditório, para derrubar a narrativa. Porque a população que está na rua, não é obrigação do cara estar acompanhando, paulatinamente, diuturnamente. É obrigação do político, não só votar, mas comunicar. A atividade de político é importante porque ele traduz para a população o que se passa no país. E a via de mão dupla, da mesma forma que ele explica para a população, ele recebe os inputs dela e representa, defende aquilo que cada um aqui pensa. Eu vou aqui colocar agora o pé no chão para explicitar para vocês a importância de você ter a direita bem representada no parlamento. Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para vocês perceberem como que é importante você estar presente para completar o raciocínio, que muitas vezes falta. A esquerda, muitas vezes, conta a história pela metade, não completa o raciocínio, ganha com base na desinformação. Isso é uma coisa que nós temos que mudar. O exemplo aqui é muito claro, eu vou explicar para vocês. Começa com transporte coletivo no Rio de Janeiro. Transporte coletivo no Rio de Janeiro tem uma polêmica que trata do seguinte. Como é que está o meu tempo? Mais 6 minutos. Então vai dar tempo. Transporte coletivo tem uma discussão que trata dos cobradores nos ônibus. E aí a proposta é para acabar com a dupla função de motorista que dirige e recebe dinheiro. O cara fala, vamos voltar com os cobradores para dentro dos ônibus. Rio de Janeiro passa por um período de crise, nós vamos estar criando no mínimo 8 mil empregos. E defende a proposta. A matéria vai para a votação. Em primeira votação, dos 51 vereadores, tem 1 voto contrário. Você pega a narrativa que foi construída, ela está pela metade. Por quê? Porque o cara conta esse pedaço da história,
mas não conta que, no fim das contas, existe uma coisa chamada equilíbrio financeiro de uma concessão e de um contrato, que juiz nenhum, depois de uma lei dessa aprovada, não deu reajuste tarifário. E o secretário veio falar que é 20 centavos no mínimo, para todo carioca pagar. Mas para que você consiga isso, você tem que se fazer presente. Você precisa deste tipo de mobilização para garantir a presença do parlamentar. Porque senão passa. E passa de maneira absoluta. Porque se não fosse o parlamentar eleito pelo Novo, era unânime a aprovação do projeto. E aí todo carioca pagava, ida, volta, integração, mais 20 centavos. Entende? Importante esse tipo de movimento. Uma segunda questão também, previdência. Como que a esquerda faz para contar a história pela metade? Com previdência, por exemplo, existe... O Rio de Janeiro é o único ente federativo que não cumpre uma emenda constitucional desde 2003. A emenda constitucional fala basicamente o seguinte: todo aquele de regime próprio, ou seja, funcionalismo, que se aposentar ganhando acima do teto do INSS, ou seja, que se aposentar oferindo benefícios maiores que toda a população brasileira, sobre essa parcela que excede o teto, você vai ter que contribuir com 11%. Só que a história, e como sai na mídia, e a mídia tem viés, não adianta nós acharmos que não, porque a mídia, o jornalista tem posicionamento, por mais que tente transparecer que é independente, a mídia tem posição. A notícia nunca é essa. A notícia é: quer se taxar aposentados e pensionistas. E perceba que a narrativa ela é incompleta, mas ela é de fácil assimilação para as pessoas. Porque a pessoa que está na rua, quando você fala assim, quer tirar dinheiro do bolso do coitado do aposentado, que contribuiu a vida inteira. As pessoas entendem. É rápido. Agora, para eu conseguir defender a proposta, explicar para o cara que do jeito como está, você vai acabar igual o Estado do Rio de Janeiro. 3 meses de folha atrasada. Tem professora, ex-professora da rede municipal, que está tendo que ir para a rua cantar e fazer show para conseguir se sustentar. Tem gente perdendo, tendo que sair de casa porque não consegue custear aluguel, porque a folha está atrasada. Contribuição agora subiu para 14% e vai subir mais. Mas você precisa de tempo para fazer isso. Mas antes de precisar de tempo, você precisa ter o mandato. Precisa estar lá. E é por isso que isso aqui é importante. E por isso que isso aqui tem que ganhar força. Porque um vereador, ou vários, aqui no caso, você faz a diferença. Mas é indiscutível que 2 fazem mais. Uma bancada de 5 faz mais ainda. Uma bancada de 10 mais ainda. Eu não digo nem que você precisa da metade do parlamento. No Rio de Janeiro, se você tiver 1/3 dele, você muda a forma como a cidade do Rio de Janeiro anda. E quanto tempo eu tenho? 3 minutos. 3 minutos. Agora, se falarem para vocês que não dá para fazer, que isso é quixotesco, vou falar para vocês o seguinte. O partido surgiu em 2010. E desde lá de trás veio acumulando desconfianças. Em 2015, nós fizemos uma campanha com R$2.000 tirados da poupança, sem nenhum conhecido político. Um partido que tinha menos de 1 ano de fundação, de registro no tribunal. Nós escalamos a campanha e fizemos a 10ª votação mais expressiva do Rio de Janeiro. Foi tão inusitado que quando você chegou lá, quando eu cheguei lá dentro, a primeira coisa que me perguntaram foi assim: rapaz, mas tem um sindicato por trás? Eu falei: não, rapaz, não tem. O cara perguntou assim: mas tem uma igreja por trás? Eu falei: rapaz, também não tem. Mas tem uma milícia por trás? Eu falei: não, aí também não tem. Respeitar. Então, realmente, é diferente. Então tem espaço, mas você precisa de pessoas. São pessoas que fazem as coisas. E isso é por isso que eu vejo isso aqui com muito bons olhos. Vou estar participando realmente, vou estar chamando as pessoas para tomarem frente de fato, para fazerem valer aquilo que elas acreditam, porque o país precisa disso. O país não aguenta mais tanta desinformação, o país não aguenta mais você deixar ao largo a política. E quando você deixa ao largo a política, o que acontece, de um lado, é que a esquerda se faz presente. E eles são bons nisso. Do outro, você vê esse fenômeno que é Renan filho. Sarney filho. Jader filho. E aí vocês podem pegar os N exemplos. Cabral filho.
E pode pegar os outros também que tem. Porra. Não me bota no mesmo bolo que o Renan, não, porra. Mas eu estou pegando os exemplos ruins. Cuidado. Exatamente, porque parlamentar vale o peso da palavra que tem. Eu estou dando os exemplos ruins. Então é isso, eu estou aberto para as perguntas. Eu queria agradecer de novo, é muito positivo ver esse auditório e muito obrigado e qualquer coisa. O Gabinete 601 está sempre aberto lá na Praça da Cinelândia.